Olá, alunos e alunas! Estamos iniciando mais uma aula da terceira série de História. Eu sou a professora Cibele e o intérprete de Libras é o professor Natan. Então, hoje a gente vai continuar, vendo a Era Vargas e entender como terminou esse período aí em que Getúlio Vargas esteve no poder desde 1930 a 1945. A gente viu na aula anterior o Estado Novo de 37 a 45 e hoje a gente vai entender o que ocorreu, que fez com que ele deixasse o poder, como é que isso ocorreu dentro de um esquema político tão bem armado que era o Estado Novo, um controle tão grande como a gente viu na aula anterior da propaganda, do que era ou não divulgado, a propagação da imagem de Getúlio Vargas. Então, tudo isso daí a gente vai entender. Só que a gente tem que levar em consideração também as questões econômicas, Se a economia não vai bem, é claro que começam também a questionar, o poder dele. A gente tem a questão da Segunda Guerra Mundial, que a gente vai ver hoje também. Então, a gente vai entender melhor quais foram os fatores que levaram ao fim do Estado Novo. Primeiramente, vamos para os objetivos da aula de hoje. E não esqueçam, alunos e alunas, de fazerem atividade ao final da aula, tá? Porque é essa atividade que vai validar a sua presença na aula de hoje. Não tem mais o link para você ir lá e clicar e computar a sua presença. Você tem que realizar a atividade e enviar. Daí só assim você vai ter a sua presença confirmada. Então é importante que vocês lembrem disso. Então aqui os objetivos da aula de hoje. Identificar e discutir o papel do trabalhismo como força política, social e cultural no Brasil, em diferentes escalas, nacional, regional e local. Esse é o grande objetivo de todas as aulas que a gente viu. A Era Vargas, esse é o objetivo central. E daí a gente tem o desenrolar dos objetivos, que não é o principal, que seriam os específicos. Analisar as consequências do fim da Era Vargas para o Brasil. Esse é o nosso objetivo de hoje, tá? Getúlio Vargas, durante anos, esteve à frente do governo do Brasil, São 15 anos de governo. Então, ele estabeleceu uma relação muito próxima com o povo brasileiro. Ele criou, consolidou as leis de trabalho, que foi um ganho, sem precedentes na história do trabalhismo no Brasil, porque ele garantiu direitos que os trabalhadores não tinham. Ele também criou o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, para controlar os meios de comunicação. Ele também criou empresas, indústrias, para fortalecer o potencial industrial brasileiro, já que o Brasil, na Primeira República, vivia basicamente de uma única cultura, a cultura do café. Então, ele vai diversificar o mercado cultural brasileiro, de exportações. Então, ele vai criar várias indústrias aí para fazer o desenvolvimento do Brasil. Então, aqui, ele incentivou empresas nacionais, criando uma série de leis que vão beneficiar o trabalhador. Assim, Vargas constituiu uma imagem de homem do povo. Seus discursos são a prova desta manobra política, porque é uma manobra política, A gente tem que pensar que tudo que Getúlio Vargas faz, ele está pensando em questões de manter o seu poder e na manutenção desse poder. Então, são estratégias políticas. Estratégias para manter o seu poder e manter o seu apoio popular e também o apoio do Exército. Tá? Mas, com o passar do tempo, várias arbitrariedades realizadas, perseguição aos seus opositores, bem como a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial, fizeram que aumentasse a insatisfação de alguns grupos e a oposição a Getúlio Vargas. Eu digo alguns grupos porque a massa do povo ainda apoiava Getúlio Vargas. Tá? Então, ele não vai perder o apoio popular do dia para a noite. Tá? Aqui a gente tem a propaganda brasileira anunciando a declaração de guerra às potências do eixo, quer dizer, a Alemanha. Então, a gente tem aqui 10 de novembro de 1943, o Brasil convocando os seus soldados a lutarem. Brasil em guerra, 10 de novembro de 1943, abrindo o caminho para a vitória. Então, aqui está um submarino nazista, provavelmente a força da mão brasileira, esmagando o nazismo, lutando contra a emergência desse sistema. Então, é o convite para que o soldado brasileiro ingresse nas fileiras, se aliste e vá para o fronte de batalha. Problematizando a aula de hoje, A Segunda Guerra Mundial e a entrada do Brasil no conflito ao lado das democracias liberais começou a levantar questionamentos aqui no Brasil. Como pode um ditador
apoiar democracias liberais. Se a gente fizer um comparativo no governo de Getúlio Vargas e o governo de outros ditadores dentro da Europa, são muito similares. Por que será essa opção do Brasil? Será que Getúlio Vargas não tem que se democratizar? O que está acontecendo? Então, são questionamentos que vão começar a ser levantados, né? Então, aqui, como um governante ditatorial se dizer democrático? Como é que pode isso? Né? Os movimentos contra Vargas tomam força cada vez maior. Assim, o pedido pela democratização do país ganha as ruas. A gente vai começar a ter as primeiras manifestações públicas dos apoiadores e dos contrários. A gente vai ter um movimento chamado como queremismo, né? Queremos Vargas. Então, a gente vai entender melhor isso. E daí, a problemática da aula de hoje. Como ocorreu o fim do Estado Novo e quais as suas consequências para o Brasil? Então, é isso que a gente vai buscar na aula de hoje. A primeira atividade do dia de hoje consiste em você analisar as sentenças e ver qual é a correta. E a gente já volta com a correção.
Então vamos à correção da atividade 1. Então você tinha que verificar qual das alternativas era a correta sobre o Estado Novo. E a correta é a letra D. Getúlio Vargas, durante os anos que esteve à frente do governo do Brasil, período conhecido como Era Vargas. Então, Getúlio Vargas é quem comandou esse Estado Novo e quem propagou essa ideia de que o trabalhismo é que fazia a força da economia brasileira. A crise política. Como é que entra a crise política nesse cenário de dominação e de controle imposto pelo Estado Novo? A participação brasileira na Segunda Guerra Mundial contra as ditaduras fascistas contribuíram para aumentar as críticas ao governo de Vargas, porque era muito contraditório, já que ele era um ditador, apoiar democracias liberais. No Brasil, muitos passaram a dizer que era preciso combater também a ditadura varguista. Então começa um movimento, principalmente dos estudantes, falando não, como é que pode a gente lutar do lado de democracias e aqui dentro a gente tem uma ditadura? O Brasil tem que se democratizar. Então começa a se pedir a democratização do país. Em outubro de 1943, os políticos de Minas Gerais lançaram o Manifesto dos Mineiros, exigindo a democratização do país. Neste mesmo ano, os estudantes da União Nacional dos Estudantes, a UNE, saíram em passeata contra o governo. Só que em contrapartida a gente já vai ter também os apoiadores, os trabalhadores saindo em apoio a Getúlio Vargas. Então tem de um lado os opositores e de um lado os apoiadores. Então a gente vai ter os dois lados nesse contexto político, os que querem a manutenção do regime de Vargas e os que querem o fim do regime de Vargas. Aqui a gente tem uma fotografia de Ernesto Gersel, que futuramente vai ser presidente do Brasil, de 74 a 79, e Getúlio Vargas, de 1930 a 45, e um segundo mandato, de 51 a 54. Isso para a gente ter uma ideia que a criação de uma imagem de pai do povo, pai dos pobres, ela se perpetua até o fim da vida de Getúlio Vargas. O povo realmente, a massa, apoiava Getúlio Vargas, mesmo depois que tem o fim do Estado Novo. Na época da fotografia, Vargas se encontrava no cargo de presidente. Então aqui, Geisel, Getúlio Vargas. Vargas, percebendo o apelo popular pela democratização do país, é claro que ele tem que agir. O Brasil está na Segunda Guerra Mundial ao lado de democracias liberais. As democracias liberais que lutam na Segunda Guerra Mundial também questionam o Brasil. Não pode ter um regime ditatorial, você está lutando contra isso, tem que fazer alguma coisa aí no seu país, você tem que se democratizar. Então o apelo não era só nacional, ele também era internacional. No início de 1945, Getúlio Vargas vai anistiar os exilados políticos, convocar eleições para presidente para dezembro do mesmo ano, dizendo, eu mudei. A gente é uma democracia, a gente está lutando aos lados das democracias porque o Brasil também é uma democracia. E eu só fiquei nesse regime de Estado Novo para manter a segurança do país. Então ele vai perpetuar essa ideia. Daí aqui a gente tem uma manifestação a favor de Getúlio Vargas, ao final do Estado Novo, 21 de agosto de 1945. Daí aqui, queremismo. Queremos Getúlio Vargas. E esse queremismo, esse movimento, ele se torna muito forte dentro do Brasil. Mas ele não evita o fim do Estado Novo. Mas o povo saía à rua e conclamava e gritava o nome de Getúlio Vargas. Por quê? Porque ele tinha essa relação de proximidade com a família brasileira muito grande. Atividade 2. Então, atividade 2, vocês, em cima do que a gente está vendo até o momento, você tem que ver qual das alternativas é a correta. Então, aqui, a política social implementada durante a Era Vargas, de 1930 a 1945, legou-nos o ditado, Getúlio Vargas, pai dos pobres. Assim é correto afirmar o quê sobre esse ditado? Então, veja ali qual que você acha que é correta e a gente já volta na sequência com a correção.
Então vamos à correção da atividade 2. Então era para vocês analisarem as sentenças e verificarem qual era a afirmativa correta. E a correta é a letra D. Vários direitos foram garantidos pela consolidação das leis trabalhistas. A CLT, né, eu acho que é um dos grandes legados de Getúlio Vargas para a prosperidade, né, porque ele deixou esse legado trabalhista que possibilitou para o trabalhador terem direitos adquiridos, coisa que eles não tinham. Então o trabalhador ele acabava sendo muito prejudicado pelo seu empregador. E com a consolidação das leis do trabalho, todas as empresas, né, eram obrigadas, de certa forma, a seguir o que estava ali na lei, já que era uma norma escrita. Então, quando você escreve em forma de lei, o peso é bem maior do que simplesmente ser só proferido. Tá? Então, tem toda essa questão também. Daí aqui o queremismo, né, que é o movimento que a gente vai ter de Queremos Getúlio Vargas, para evitar o fim do Estado Novo, que vai ser um movimento basicamente realizado pelos trabalhadores, né, que são os grandes apoiadores de Getúlio Vargas. Enquanto os membros da UNE, União Nacional dos Estudantes, e os políticos mineiros exigiam a democratização do país, haviam os populares que exaltavam a figura de Vargas, com manifestações de apoio ao presidente. E elas se tornaram cada vez mais comuns e reuniam cada vez mais pessoas. As pessoas defendiam Getúlio Vargas, queriam a manutenção do Estado Novo. Getúlio Vargas, porém, ele fazia jogo duplo, né? Em público, ele apoiava a candidatura do general Eurico Gaspar Dutra. Às escondidas, ele incentivava o queremismo, o movimento popular, que aos gritos de queremos Getúlio, né? Então, ao mesmo tempo que ele dizia, não, vamos fazer eleição, vamos democratizar o país, em contrapartida, ele meio que fazia com que o povo saísse às ruas, colocassem os cartazes de queremos Getúlio e assim propagasse essa ideia, né, esse movimento de queremismo, tá? Pedia para ele continuar no poder, lutavam pela permanência de Getúlio Vargas no poder. Então, basicamente, né, esse movimento, o queremismo, ele queria a manutenção do Estado Novo, mas principalmente a manutenção de Getúlio Vargas no poder. Aqui a gente tem, né, queremistas recebidos por Vargas no Palácio Guanabara. Então seus apoiadores chegavam, ele ia lá, abraçava, pegava na mão, conversava, né? Ele não tinha dificuldade, ele largava os seguranças dele, não, vamos lá, é meu povo, são meus apoiadores, eu tenho que estar próximos a ele. Então tinha todo um movimento, aqui ó, vocês podem ver, ó, tá aqui ó, no meio do povo. O que impede uma pessoa nessa multidão de puxar uma arma e matar o presidente? Então a segurança para ele não importava. O que importava era cada vez mais adeptos para o seu movimento, cada vez mais apoiadores. Aqui outra cena, né, outra fotografia do movimento, aqui ó. Nós queremos Getúlio Vargas com ou sem constituinte. Independente se vai ter ou não constituinte, é Vargas que nós queremos, né? Ó, queremos Getúlio Vargas porque ele nos deu as leis trabalhistas, ele criou uma sustentação. Salve o presidente Vargas, queremos Getúlio. Então, quer dizer, eram vários e vários atos que a gente poderia até considerar de antidemocráticos, já que eles pedem com ou sem constituinte. Se vai ter ou não constituinte, isso não importa, porque a gente quer Getúlio Vargas. Então, esses movimentos, eles eram muito fortes e tinha ampla massa, né, participação da massa de populares, do povo. Tá? Então, o povo saía mesmo às ruas. Aqui outra imagem, né? Ó, a continuidade da obra social de Getúlio Vargas não depende da Constituinte. Então, quer dizer, o povo dizia que com ou sem Constituinte, Getúlio Vargas iria fazer pelo povo, pelo trabalhador. E essa imagem que ele construiu de pai dos pobres, aqui, essa é a prova de que realmente ela funcionou e de que realmente a vinculação da propaganda criou, né, a construção do mito Getúlio Vargas, né? Então a gente percebe isso claramente. Olha quanta gente, homens, mulheres, todos aí pedindo Getúlio Vargas. A atividade 3. A atividade 3, né, é em cima da elaboração da Constituição, da organização das leis trabalhistas, né? São alguns fatos que lembram uma figura. Quem é? Então vocês têm aí as alternativas e a gente já volta com a correção.
Então vamos à correção da atividade 3. Então aqui, a elaboração de uma Constituição em 1934, organização das leis trabalhistas, participação na Segunda Guerra Mundial, lembram quem? Né? Getúlio Vargas, que é o que a gente está estudando, né? A Era Vargas, de 30 a 45, Estado Novo de 37 a 45. O fim da Era Vargas, o que levou, né, à retirada de Getúlio Vargas do poder? Então aqui, assustados com a enorme popularidade de Vargas, as oposições militares e civis uniram-se. Então, pela primeira vez, Getúlio Vargas vai ter oposição dos militares. Ele está ficando muito popular, daqui a pouco ele vai se tornar presidente perpétuo ou vitalício, que é até a morte. Então, eles tinham medo de tudo isso, tá? Então, no dia 29 de outubro de 1945, tropas lideradas pelo general Góes Monteiro forçam Getúlio Vargas a renunciar. O Estado Novo chega ao fim, com a renúncia de Getúlio Vargas. E isso é amplamente divulgado nas redes, né, nas mídias, que são jornais, revistas, rádios, né, a renúncia de Getúlio Vargas. Aqui a gente tem Getúlio Vargas e sua guarda pessoal, chefiada por Gregório Fortunato, tá, do lado direito da foto, né, que também era conhecido como Anjo Negro. Ele era o principal segurança de Getúlio Vargas. Sempre quando se vê Getúlio Vargas ao fundo, você vê a imagem do Gregório, né, que era o segurança dele. Aqui a gente tem, renunciou o presidente Getúlio Vargas, né, a manchete do jornal, no dia lá da renúncia. Então vocês podem ver que trata-se de uma fonte histórica esse jornal, né, para saber mais como foi o exato momento da sua renúncia. Tá? Então aqui está explicando, né, o que aconteceu, né? Então está aqui, ó, reunião dos generais com a presença do brigadeiro Eduardo Gomes e do general Dutra, uma proclamação do general Góes Monteiro, né, assumirá o governo, provisoriamente, o ministro José Linhares, em substituição a Getúlio Vargas. Então Getúlio Vargas deixa o poder. Depois de 15 anos. O fim da Era Vargas significa o fim de um dos governos mais longos de presidente no poder. Vargas criou uma máquina estatal que manteve ele no poder com apelo forte às massas populares e propaganda de culto e divulgação da sua imagem, o pai do povo ou o pai dos pobres. Associado ao seu carisma e poder de oratória, que a gente não deve desconsiderar que os discursos deles eram muito bem elaborados, ele tinha uma posição firme no tom de voz, e isso faz toda a diferença, né? Agregou uma popularidade surpreendente à imagem de Getúlio Vargas. Tá? Aqui a gente tem um texto de apoio que eu vou ler rapidinho aqui com vocês, né? Getúlio, o mito. Uma intensa bibliografia foi produzida pela imprensa oficial para cultuar a personalidade de Vargas. Várias histórias de Vargas para as crianças chegaram às bibliotecas, demonstrando como, desde o nascimento, Getúlio Vargas estaria fadado a liderar o seu povo. Então, criação de um mito. A história de Getúlio Vargas era constituída de maneira hagiográfica, como se fosse uma biografia de um santo, né? Vargas seria veiculado junto aos jovens e às crianças como um ser superior, estratégia usada pelas políticas de culto à personalidade. Por isso mesmo, foi durante o Estado Novo que se construiu definitivamente o mito Vargas, fruto do carisma do presidente, mas também da eficiente máquina de propaganda do seu governo. Tá? É da obra da Maria Celina de Araújo, O Estado Novo. Aqui a gente tem a próxima atividade. Essa atividade, ela vai estar falando da Aquarela do Brasil, do Ari Barroso. Né? Vocês sabem que para fazer uma identidade nacional, Getúlio Vargas escolhe o samba. E qual samba? O samba exaltação. Exaltação do quê? Do trabalho. Né? Para dignificar o homem. Então, toda a produção de samba vai passar pelo crivo do DIP e vai entrar, né, nas características do que tem que ser um samba exaltação do trabalho. Colocar o trabalho como dignificar o homem. E a Aquarela do Brasil, ela vai de encontro, que vai, né, dar para Ari Barroso duras críticas, por ele ter alterado o padrão do seu samba para agradar o Estado Novo. Tá? Então, eu vou dar um tempo para vocês lerem, na sequência vem para vocês escolherem a alternativa e a gente já volta com a correção.
Então vamos à correção da atividade 4. Então vocês tinham lá a Aquarela do Brasil, do Ari Barroso, alguns detalhes sobre a construção do samba Exaltação, né, que caracterizou o governo de quem? Então a alternativa correta é Getúlio Vargas, porque ele vai utilizar o samba também para criar esse ideário de nacionalismo no Brasil. A gente chega à reta final da aula de hoje e da era Vargas, então a gente viu, né, Getúlio Vargas nos relegou à CLT como grande conquista dos trabalhadores brasileiros, que a partir dela puderam compreender melhor a sua importância social e a sua inclusão na sociedade brasileira. Aqui tem alguns indicativos aí de leitura para quem se interessar em ampliar os seus conhecimentos e eu aguardo vocês para a próxima aula de História.